Convido agora Andréa Mello, gerente-geral de Engenharia, Arquitetura e Conservação Predial da Via Varejo. O tema, planejamento estratégico de expansão. Bom, eu vou tentar ser bem rápida e passar só para vocês um briefing de plano estratégico. Não existe receita, tá, para a gente montar para dizer o seguinte, ó, segue esse caminho que vai dar tudo certo. Eu entrei na empresa, na Via Varejo, ano passado, exatamente há um ano. Assumi a gerência geral de engenharia, toda a parte de arquitetura, conservação e mais algumas outras áreas lá dentro. Via Varejo compõe 2 marcas, Casas Bahia e Ponto Frio. Nós temos hoje um faturamento confirmado ano passado de 26 bilhões. É uma continha básica. Crescemos 210% em relação ao ano de 2012. Tá, isso já saiu no mercado, foi apresentado exatamente acho que foi lá para começo de fevereiro ou março, por aí. Cadê o negocinho? Vamos lá. Eu vou tentar mexer nesse treco aqui. Primeiro, deixa eu tentar enxergar. Bom, o programa foi o seguinte. Eu, quando entrei, a área era uma área um pouco diversificada. A gente acabou fazendo um processo e montando algumas áreas necessárias para poder tocar. A minha área, junto com a da diretoria de expansão e obras, é grande. Tá, hoje nós estamos com 365 pessoas tocando o processo. Eu tenho um planejamento estratégico enorme para 2013, com uma expansão geral entre obras, reformas e retrofit de 146 lojas. Eu não vou falar Via Varejo, tá? Eu vou falar sobre um plano estratégico que a gente montou para esse perfil de empresa. Quando a gente começou a pensar, a gente pensou que, para começar a iniciar o processo, de um processo que já estava iniciado em 2012, e eu pudesse atingir as metas que estão especificadas até 2015, eu precisava adequar a área como um todo. A gente começou formatando a área geral de engenharia, né, onde eu assumi a gerência geral. Gerência de planejamento é uma área que está... Na verdade, a gente introduziu a área de planejamento dentro da área de engenharia. Tá? Então, eu tenho uma equipe inteira planejando o dia inteiro, todos os processos, planilhas que vocês vão conhecer aí na frente. A área de expansão recebe informações e passa diretamente da diretoria, junto com operações. E a gente partiu para 2 áreas. A área de gerência de projetos e a área de gerência de compras. Compras faz parte do nosso departamento, não é uma área separada, ela não compra suprimentos, ela compra obras. Tá, então, assim, a gente até deu risada. A gente não compra papel higiênico, a gente compra cimento, luminária, compra cadeira, compra essas coisas. Tá? Dentro desses processos, eu montei um projeto de padronização, porque para alta escala, só com um modelo padrão, não tem como. Tem uma área de arquitetura, a Juliana Frari está aqui, minha coordenadora. Eu tenho uma área de complementares internas. Dentro da área de complementares e do processo, eu tenho uma área exclusiva de orçamentos e tenho uma área de requisições. O processo começou assim. Eu vou explicar para vocês, vocês vão achar engraçado, mas começou no papel. Tá? Todo o processo deve iniciar dessa forma. E a gente fazendo todo o cálculo, a gente decidiu e ficou pensando. No ano passado, a gente resolveu que, segundo essas informações que a gente tinha, eu tinha um gerente de obras que trabalhava ao contrário, na ponta, e muito pouco tempo na área administrativa. O processo foi montado diante desse processo que vocês estão vendo aí, que é básico para qualquer gestão de planejamento. 90% do meu gerente de obras tem que estar 100% na parte administrativa, que a gente considera aí, e 10% para a área de operações. Ou seja, ele tem que dar suporte interino para toda a minha equipe lá na ponta. Né? 70% para os coordenadores, 30% para a área de operações, 50% gestor, 50%, e entra num processo que não foi muito comum, inclusive o Ricardo da Metrol está aí para dizer, a gente trouxe a gerenciadora para dentro da área de operações. Eu tenho alguns coordenadores, hoje nós estamos com 5 gerenciadoras, elas trabalham internamente, junto com os meus gestores, que são, deixa eu ver se eu sei o número aqui, que são esses caras aqui. Ó. Então é o seguinte, para a minha área de coordenação de obras, que eu tenho obras novas, obras de expansão. Tenho reforma full e retrofit. Tá?
Para esses coordenadores, eu tenho alguns coordenadores separados. Esses coordenadores fazem o quê? Eles lidam com os gestores que estão abaixo e lidam com a gerenciadora diretamente no processo. Que ficou com 30% da parte administrativa e 70% da área de operações. Então, aquele cara que ficava fazendo, da minha parte, da minha equipe, trabalhando e perdendo tempo, saiu lá da ponta, assumiu a parte administrativa, e quem foi para a ponta é o gerenciador, porque o contrato dele diz isso. E a construtora, que ela, óbvio, que ela não tem que estar parada dentro da administração, ela tem que estar executando, com 90% do processo. Primeira coisa que a gente fez quando a gente montou, a gente foi tentar estudar o cronograma da obra e tentar entender por que ele existia esse processo como um todo. E a gente começou a descobrir que eu tinha um processo bem parecido com o normal de qualquer um. Tá? A gente vai lá, busca a informação do mercado, contrata o imóvel, faz a locação, e aí a gente começou a descobrir que da entrada do EVL, que é o estudo de viabilidade do imóvel, junto com a nossa visita, eu tinha 196 dias para construir uma loja. Ou seja, 6 meses para construir. O ano passado foi uma média de 60, né, em expansão. Esse ano, minha média é 46, então está até um pouco mais tranquilo, sendo que já hoje, em março, eu tenho 26 imóveis já disponíveis. O que a gente fez? Opa! Bom, o que a gente fez? Eu montei esse processo, nosso processo foi montado pela KPMG. Eu coloquei o fluxo exatamente de aonde ia, aonde começava o processo, até onde terminava, para poder montar o processo, deixar ele redondo, para poder atender as 146 lojas para esse ano. Junto com todos esses processos, eu comecei a colocar layout projeto, foi um ponto de atenção, o contrato de alocação, que demorava um tempo gigante, a parte de orçamentos que tinha que entrar, a compra dos itens, a gente definiu que esse ano seria tudo turnkey. A consultora compra tudo, tirando alguns itens básicos, que é marcenaria, algumas coisas do gênero que a gente achava que era melhor. A contratação da construtora, a gestão da obra e o cara de pagamentos, porque todo mundo tinha muito problema com o pagamento. Ou seja, meus fornecedores deixavam de receber porque eu não tinha uma gestão do pagamento como um todo. E aí a gente começou a colocar PMO de expansão, PMO projetos, PMO obras. Essa foi a estratégia montada e a que funcionou para um plano de expansão, que, na verdade, é um plano bem, assim, bem arrojado, né, para a quantidade de tempo que eu tenho para executar, porque eu só posso entregar a loja até fim de novembro. A partir disso, eu comecei a pensar, junto com a minha equipe, com o pessoal de planejamento, como a gente faria para colocar a gerenciadora para trabalhar, que é o maior, assim, acho que das gerenciadoras aqui dentro, pode dizer, e das operações e do contratante pode confirmar. É a coisa mais difícil você integrar a gerenciadora com a equipe de obras da ponta do fornecedor e do contratante. Juntar com a construtora piorou. Então, assim, são brigas constantes, são informações desintegradas, e são informações que não vêm conforme devem vir. Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, e cada um quer de um jeito. Né? Até os meus próprios gestores eram assim. Um pensava de uma maneira, o outro pensava de outra, e a gente começou a ver que isso aí não funcionava. O mínimo que tem que ter para um pré-obra administrativo dentro, para os meus gestores, são esses passos. Não vou começar a ler todos, porque são grandes. Quem quiser depois sentar comigo, eu explico. Mas, na verdade, é assim. A parte administrativa do pré-obra é o que faz a obra rodar como um todo. O que a gente definiu? Análise e entendimento do projeto, elaborar o cronograma inicial de obra, porque é uma coisa exemplar. Assim, eu dou muito risada que eu falo assim, eu nunca vi gente mudar tanto cronograma de obra igual construtor. Então, era assim, eu tinha um dia para começar, depois vinha com uma desculpa, tive outro problema, tive problema disso, tive problema do shopping, tive problema daquele outro, o cronograma saía 40 dias depois. Isso acabou virando um problema sério, e a gente definiu, quem define o cronograma da obra é a gerenciadora. E ela passa a ser responsável pelo processo. Ela elabora uma visão macro, a gente faz o acompanhamento, garante as entregas e a gente valida. Depois disso, a gente definiu o seguinte, eu tenho obra reforma, eu tenho obra reforma full, eu tenho expansão com obra, eu tenho obra nova e tenho retrofit. Se eu começar a adotar uma coisa para cada um, nem a gerenciadora, nem nós vamos saber o que tem que ser feito. Adotamos um único modelo, que é montar um escopo de obra. Então, ele tem um escopo de contratação, ele não pode sair daquele processo, ele monta as planilhas, ajuda a suportar a área de orçamentos,
e faz uma criação da ordem de investimento. Ou seja, eu entro com a obra sabendo quanto ela vai custar, no máximo naquele momento. Quando a gente contrata o turnkey, a gente tenta fazer um processo mais rápido para poder contratar e falar o seguinte: essa obra vai sair X milhões. Se ela sai X milhões mais um, eu tenho que explicar para a área de investimento por que eu gastei isso daí. Se o projeto está bem montado, a gerenciadora validou, ela vai ter que me dizer por que teve o aumento. Feito isso, a gente vai lá e dá um suporte para a área de CCI, que é a área de compras. Para tudo isso, a gente montou um manual. Vocês vão ver lá na frente. Tá? Esse manual foi produzido em 4 meses. Minha equipe de padronização não está aqui, mas eu hoje consigo montar qualquer loja Casa Bahia, como qualquer loja Ponto Frio, em qualquer lugar, com o mesmo modelo. Tá? Isso foi uma coisa que agilizou, então eu consigo comprar em alta escala. Por exemplo, eu compro, são 176 lojas, eu consigo comprar no mínimo 10 gôndolas para cada loja. Né? Eu consigo fazer uma fachada idêntica para todo mundo. Então eu consigo comprar, eu tenho um poder de barganha e tenho um poder de compra maior do que os outros. Feito todo esse processo, tem equalização, tem as atas de reunião. O que a gente definiu? A responsabilidade de montar a ata da reunião passa a ser da gerenciadora. Por quê? Nós tínhamos reuniões assim, né? Eu chegava lá e falava assim: me traz a ata da reunião da loja do Aricanduva. Aí vinha a ata. Eu olhava e falava: mas cadê a assinatura do gerente regional? Ah, não tenho. Você falou o quê com ele? Ah, eu falei isso, isso, isso. Mas onde ele assinou? Ah, não assinou. Falei: tem perdido, não tem como discutir, acabou a brincadeira. Hoje, a responsabilidade para isso e trazer um follow-up do que foi conversado na reunião também passou a ser da gerenciadora. O que a gente fez que a gente achou interessante? Quando eu fiz a adequação do cronograma físico, que está montado lá atrás, que está aqui, bem aqui, ó, elaborar o cronograma inicial de obra, eu botei o financeiro junto. A gente acabou entendendo que, para a construtora, ela tinha que saber quando ela ia receber, que data que ela vai receber e por que ela vai receber. Nesse meio tempo, a construtora, junto com o cronograma físico, tem que me dizer o seguinte: para a etapa 1 da loja X, ele tem que fazer 20%. Ele tem que me explicar no cronograma os 20%, senão ele vai receber. É simples. A conta é bem assim. Né? Fez, recebe. Não fez, não recebe. Né? Eu falo para todo mundo: ninguém é Madre Teresa de Calcutá, os investidores não estão dando dinheiro, e para você mostrar um bom trabalho, você tem que dizer que você trabalhou. Não fez, não recebe. Né? Fez, vai receber exatamente o que precisa. Dá para adiantar? Não. Não dá para adiantar. Né? Então, o que a gente fez? A gente montou esse processo. Então, tem o processo financeiro, isso é contratual. Ajustamos com o departamento de compras e ajustamos com o departamento de pagamentos. É o primeiro ano que a gente está fazendo. No ano passado, muita coisa deu errada. Os departamentos não existiam, eles foram montados, então a gente está ajustando, contratando, colocando gente para funcionar e fazendo a coisa acontecer ao mesmo tempo. O que a gente montou com relação a isso? A partir do momento que eu montei um cronograma físico, eu preciso comprar. Para eu comprar, alguém tem que requisitar. Se alguém requisita, eu tenho que pôr no papel e mandar para compras. Montamos uma área de requisições. O que acontece? A gerenciadora hoje, ela manda a requisição para requisições e fala o seguinte: no meu cronograma físico, eu preciso receber o piso dia 10. Então, faz o pedido, compras, tem que se virar para me entregar o piso no dia 10. Continha simples. E aí, o que a gente fez? Com tudo isso, a gente começou a ver que eu tinha que comprar alguns produtos e os produtos das obras. Então, a gente começou a gerar um calendário de requisições. Eu montei um calendário dizendo o seguinte: a obra inicia dia 10, lá no EVL, que a gente já chama de obra. Né? Recebi o imóvel da expansão, eu já considero obra. Para mim, já está na mão, já é minha, eu tenho que cuidar dela. Entrou no dia 10, eu tenho que montar todos os cronogramas e dizer o seguinte: ó, dia 5 você tem que receber, dia 15 você tem que receber, o outro tem que receber no dia 10, e a gente vai montando um fluxo. Esses fluxos são acompanhados diretamente pelo pessoal de planejamento. Para garantir que o pessoal de requisições consiga comprar com rapidez e requisitar, a padronização entrou no processo.
Tá? Foi um manual montado e a gente conseguiu montar esse processo e executar conforme a padronização. Aí vem fiscalização de obra, que são processos internos de fiscalização e de montagem de loja, que todo mundo sabe fazer. A gente começou a exigir algumas coisas, alguns processos de construtora. A única coisa que a gente adicionou é que hoje existem os auditores que estão fazendo parte do processo para garantir que a construtora, como é turnkey, me entregue do jeito que eu quero. Eu vou pular aqui, porque senão... Bom, esse é o principal. Isso é o que faz o cara receber. Se ele não faz esse processo, não atinge esses processos que foram explicados durante o andamento da obra, ele não recebe. Existe um checklist. Tá? Antes a gente chamava de checklist junto com a operação, porque eu entrego loja para a GPA. Né? Eu faço via varejo, entrego para a GPA, a manutenção é feita por lá. Recebo processos dele, construo e a gente faz o ciclo dessa forma. Existe uma alteração, o checklist a gente montou, faz interno, antes a gente fazia com as operações, mudou para termo de entrega de obra. Para todas as lojas eu tenho que ter um termo de posse. A gerenciadora tem que montar essa documentação e me trazer essa documentação para eu poder ter o termo de posse da loja e entregar para a operação lá para o Pão de Açúcar. O encerramento da ordem de investimento, que é uma coisa normal. E aí o que a gente precisa, que são as informações de riscos que a gente indicou e achou que era necessário fazer parte do processo. Quando a gente fala entrar com algumas informações, eu tenho que saber exatamente 100% do processo de execução. Quais são os pontos críticos que a gente acha, que a gente pode dizer atenção ou problemas, o plano de ação para recuperar o cronograma, o que as consultoras vão fazer para poder me ajudar a cumprir a data, já que eu tenho uma data formalizada, os status, que a gente passa a conferir, e os relatórios, que a gente trouxe, relatórios chamados de relatórios de lições aprendidas, que acontece na obra, e que a gente identifica somente na obra. Tá? Isso volta para a padronização tenta montar o processo. Essa é a área que começa de planejamento. Eu não sei se vai dar para vocês entenderem muito, mas eu começo lá atrás. A data que eu faço o levantamento, a data de término. Eu tenho 5 dias para executar isso. Aí eu tenho o site survey, o layout, a arquitetura, complementares, compatibilização, aprovações, orçamentos e contratação. Eu só consigo entrar na obra quando tem um pedido. Então, isso aqui fica passando num telão, dentro da área de engenharia, onde todos os engenheiros têm o acompanhamento, eles sabem exatamente onde está parado e por que está parado. Tá? Tem todo um status, aqui não dá para colocar as telas aqui. A gente descobriu que eu precisava de um cronograma, diante desse cronograma eu monto aquele processo lá atrás. Né? A gente tem exatamente o que eu preciso. O início da data da obra, a duração em dias, que eu tenho 120 dias para executar essa obra. O checklist está marcado para o dia 18/9, com termo de entrega para o dia 25 e termo de posse dia 25. Isso vai para a operação recebe essa informação e passa para os investidores dizendo o seguinte: essa loja inaugura dia 25/9. Diante do cronograma, a gente começou a pensar qual seria o modelo de contratação. Tá? Expansão, reforma full e retrofit. A gente abriu no mercado um negócio chamado mercado eletrônico. Não é muito normal comprar engenharia no mercado eletrônico, mas a gente está conseguindo trabalhar com eles. Definimos alguns projetos executivos e complementares. Eles são projetados dentro da empresa e saem para execução fora. Voltam para gerenciamento e acompanhamento interno. A gente monta o escopo, o cronograma e a planilha de orçamentos. Essa foi a modalidade que a gente adotou e colocou como premissa para poder trabalhar no processo do ano de 2013. Retrofit é um pouco diferenciado. A gente montou um processo de direcionamento, fez a visita no local com a construtora, elabora o escopo, monta o processo de orçamentos. Por quê? Porque retrofit, a loja já está montada, já tem uma operação, manutenção, sabe o que eu tenho que fazer, então é mais fácil que eu vá resolver o problema. Definido que foi turnkey, a gente montou uma planilha de turnkey, montou um processo, disse que para todo mundo, é a mesma planilha para todo mundo. Assumam o projeto, recebam e passe para frente. A gente definiu quais são os serviços contratados, tá? O que é da construtora, o que é da Via Varejo, o que é do fornecedor, e assim foi. Diante disso, a gente montou o plano estratégico da loja. Tá? Isso é por loja que eu monto, loja a loja.
Eu tenho exatamente tudo que vai empenhado, tá? Quais são as áreas que estão envolvidas, aonde elas estão passando, qual é o nível de data que eu preciso reduzir. Então, por exemplo, operações. Eu preciso sair de um layout de 30 para 20 dias. Isso é no projeto. O meu prazo estipulado é 4. A gente tem que fazer em 2. A conta é um pouquinho difícil de entender, mas é essa. Eu tenho que fazer em 2 dias. Meu orçamento saiu de... O projetado era... O atual é 4, a gente tinha projetado 10, voltou para 4. E assim a gente conseguiu sair de uma conta de 166 dias para 132. Isso é o mais importante para um plano estratégico de expansão. As medições só são liberadas através da gerenciadora conforme o andamento da obra. Se não tiver esse processo de gerenciamento, se a medição não for exatamente como é, você não consegue segurar a consultora. Não adianta. Ou você põe ela para funcionar segurando, ou você dá dinheiro. Dá dinheiro, ela vaza rápido. Ela não volta para fazer o processo de volta. Isso é claro. Então, a maneira de conseguir, simplesmente, é pôr a gerenciadora para fazer as medições e segurar o dinheiro na mão. Aí a gente definiu que, caso tenha entrega ou atraso de entrega, são aplicadas multas contratuais, isso já vem no contrato. E a gente implantou uma coisa diferente. Quando eu falo em SADP, a gente descobriu que as consultoras precisavam ter um acesso muito rápido às plantas. A gente entrou num processo chamado SADP, eu lanço todas as plantas para aquela obra, para aquela consultora, para aquela gerenciadora, ela vai buscar informação ali dentro, ela não precisa esperar ninguém da minha turma para responder. Então, todos os projetos são lançados no SADP, tem toda essa informação, pega a informação, tira e põe para a obra. Manual de padronização. O motivo dele existir foi esse. Tá? Eu precisava ter qualidade de projetos, eu precisava ter um aumento de nível de informações, eu precisava ter um caderno de acabamento, os memoriais descritivos e o caderno de detalhes. Por este motivo existiu todo o processo de padronização. Nós deparamos com um problema muito sério. Eu faço loja em 132 dias, a concessionária me libera energia em 180. Gerador, não gerador, abre loja, não abre loja. Conseguimos entrar num processo onde a gente faz hoje uma... Não vou dizer que é um acordo. Tá? A gente vai até a ponta. Eu tenho muita cabine primária, minhas lojas são grandes. Né? Eu tenho uma entrada completamente diferente para a Casa Bahia, não para Ponto Frio. O que a gente vai? Como a gente tem uma expansão muito grande, a gente vai lá na concessionária, negocia e fala para eles, eu estou precisando de energia. Para quantas lojas? 40. Quanto você vai me dar? Eu dou conforme projeto. Não, então nós estamos indo embora, porque senão eu vou tentar fazer de outro jeito. Aí começamos a negociar. A gente conseguiu reduzir esse processo para 60 dias. Eu tenho uma energia provisória recebida com uma carta de concessão. Tá? Essa é a maneira mais fácil de vocês irem buscar energia no mercado. E nós começamos a ver que a gente precisava de aprovações de projetos. Projetos são, como eles são projetos pilotos, são todos padrão, projetos saem em alta escala, saem rapidinho. As prioridades que a gente tem, que é a cabine primária, com entrada de energia, e agora nós estamos deparando com um projeto pior. Corpo de Bombeiros. Né? Acho que aqui não tem um que esteja passando pelo processo. Eu estou com uma loja parada no Tucuruvi, exatamente há 6 meses. Né? Não é um problema nosso, porque nós temos detecção, extração, mas o shopping não tem. E depois do acidente, todo mundo sabe que Corpo de Bombeiros não dá mais um alívio para absolutamente nada. Então, esse é um problema muito sério. A gente está perdendo muito tempo e eu estou perdendo muito dinheiro com isso. Né? Esse é um problema que a gente achou e estamos tentando resolver, não sei ainda como. A parte de orçamentos, a gente definiu uma planilha única. Então, assim, eu contratei umas empresas de planejamento, de orçamentos, eles me montaram umas planilhas, essas planilhas vieram unicamente, como o projeto é padrão, é mais fácil da gente ter esses orçamentos montados. A minha equipe de orçamentos faz o quê? Ela ou orça ou baliza. Orça quando a construtora faz mais de 2 obras. Se é a mesma construtora executando 2 ou 3 obras diferentes, na 4ª ela vai para o orçamento. Para a gente ver se o cara não está dando uma sacaneada no orçamento. Balizamento é quando o fornecedor é torniquet e eu preciso saber exato, eu não tenho tempo, então eu balizo o processo, recebo as informações, mínimo de 4 orçamentos.
Tá? Para quê? Para a gente ter, simplesmente, a quinta opção, que é a jogada do meu balizamento. 2 e 2 der iguais, o meu quinto balizamento é a minha equipe de orçamentos que define. E aí a gente começou a identificar que a gente tinha um problema muito sério. Como é que a gente vai pagar todo mundo sem ter problema? A gente teve muito problema ano passado. Gestão de pagamentos, não conseguia cumprir os prazos. A gente sabe, é uma empresa muito grande, com 178 mil funcionários. Vocês imaginam se todo mundo soltar uma nota naquele dia? Né? A gente dá risada. É a mesma coisa que a gente simplesmente quebrar um clips por dia. São 178 mil clips por dia. São 178 mil notas geradas na empresa. Então, esse departamento foi criado para quê? Para que a gente pudesse ter esse processo e a gente visse, comece a pensar como seria o timeline desse processo todo. Para quê? Para as construtoras não terem problema de caixa. Né? O nosso maior problema era caixa. Que sempre vinha assim, eu falo para todo mundo, quer entrar para fazer via varejo, tem que ter 1,5 milhão no bolso. À disposição. Não adianta chegar para mim e falar assim, me dá a chance. Não entra. Vai se queimar e vai sair do processo. Tem que ter dinheiro no bolso. Construtoras, empresas grandes, como a nossa, como a minha, do Trajano, Renner, tem que ter dinheiro no bolso para entrar, não adianta. É um risco muito grande entrar num processo desse, porque a conta acaba virando e é maior. A gente montou esse processo, e eu fiz um estudo e eu descobri que o tempo médio de pagamento entre a parte gerencial estava entre 21 a 17. Começamos a entender por que tinha 10, por que tinha 11, e começamos a estudar ponto a ponto. Então, a gente definiu que, a partir desse processo, eu tinha exatamente uma média de 18 dias para poder tocar um pagamento de uma empresa. Então, através disso tudo, a gente montou o departamento inteiro, montamos o processo e conseguimos construir, o ano passado, 33 lojas em 5 meses. Essa é uma delas. Para quem não conhece, é uma loja na Rocinha. Foi muito engraçado, o Júlio acompanhou bem o processo. Eu estou com mais 2 em comunidade. Essa loja ela foi construída ela tem exatamente 3 andares, aqui não dá uma parte de trás. Ela foi construída em 4 meses. E o público-alvo é muito interessante. É muito interessante a maneira como eles entram e como a gente teve que chegar lá para poder negociar. Todo mundo dá risada quando fala se eu fui conversar com o traficante, fui conversar, são super gente boa. Eu fui comer. Se vocês quiserem um dia, eu não sei como é que chega, eu vou avisando. Mas tem um lugar que vende uma feijoada aí dentro que é maravilhosa. Quer dizer, não é bem caveirão, né? É o carro. É a ONG. Vocês vão conhecer a ONG. Essa loja ela é um case, tá? Acabou virando um case dentro da empresa. Tanto é que a gente acabou construindo uma nova, eu tenho mais 2. Uma no Rio das Pedras e outra no Complexo do Alemão. São lojas de 2.000 metros, 3.000 metros, onde eu encontrei nada mais, nada menos do que uma rocha. Aí meu plano estratégico foi por água abaixo, porque eu precisava romper a rocha e sustentar todo mundo no morro. Né? Foi assim, um projetinho bem delicado. Os caras falaram, tem uma maneira mais fácil de vocês me darem uma obra. E a gente acabou conseguindo, essa loja está em operação. Eu comecei a fazer esses processos, gente, junto com uma equipe muito boa. Tá? A minha equipe é formada por coordenadores sêniors. Tá? Eles são pleno para sênior. A gente definiu que o processo tinha que ser muito bem feito. Para eu atender tudo que a gente precisava e a quantidade de lojas que a empresa precisava, com a qualidade que ela está querendo chegar e com preço adequado, a gente definiu que as equipes eram todas formadas por engenheiros e arquitetos. Da minha equipe, dos 365 funcionários que tem dentro da área de expansão e obras, quase todos os gestores são arquitetos, engenheiros ou pleno ou sênior. Então, essa foi a melhor estratégia que a gente montou. Né? O plano que a gente montou para 2013 foi um plano meio arrojado. Eu tenho 70 lojas de retrofit, 30 reformas. Você devia ter apresentado essa plantinha para o cara lá, né, meu? Esse númerozinho aí. Nós temos 46 lojas para expansão. Tá? Então, assim, a gente chegou à conclusão que, para eu começar 2014...
Nós temos que estar com tudo montado já em julho de 2013. O ano passado a gente conseguiu. Eu já tenho 26 lojas com projetos prontos. Tá? Eu consegui entregar o ano passado para a gente poder montar, os processos vão entrando. Eu tenho só mais 20 lojas para receber só até agora, o mês de junho. Então, plano estratégico não existe receita. Tá? Não existe processo. Vocês têm que sentar ponto a ponto, olhar a situação da empresa, ver qual é o melhor ponto aplicativo e definir qual é o método que vocês querem utilizar. Engenharia você faz tanto aqui como lá com o Trajano, com o pessoal da Renner, em qualquer lugar. O que falta a gente entender é que planos estratégicos têm que ser montados com antecedência. Né? Eu falo para todo mundo, a engenharia não faz milagre. Ela não vai conseguir mudar processo. Ela tem início, meio e fim. Eu não consigo mudar a pintura de uma parede de 6 horas, 8 horas para 2. Não adianta. Então, se o processo não for bem montado lá atrás, a gente não consegue atingir as metas das empresas. E, para isso, a gente teve muito tempo, eu fiquei quase 7 meses nesse plano, para começar a atuar agora em janeiro. Se vocês puderem conhecer, ou quem quiser me liga, eu mostro para vocês o plano do Complexo do Alemão. Ela está saindo toda hora. Rocinha saiu no New York Times, foi apresentado lá para fora. Foi um projeto muito legal. Eu tive eventos dentro daquele projeto que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. Eu tive um cabo de alta tensão que passava no meio da loja, que saía do morro e atendia São Conrado. A gente só descobriu isso. O Jonas sabe muito bem como são os nossos processos, né, Jonas? Dizer assim, que cada dia tem um evento. Né? Então, a engenharia lá ela tem que ser muito ativa. Né? E os processos têm que ser assim, muito bem validados. O nosso maior ganho esse ano foi que a gente descobriu que realmente a gerenciadora é a melhor opção. Eu já tinha isso na minha cabeça, eu já tinha trabalhado como gerenciadora, já sabia desse processo. Só que o ganho do projeto foi ter trazido eles para dentro da empresa. Tá? Eu tenho células de gerenciadores dentro da minha empresa trabalhando lá do meu gestor. Então, eles não precisam ter a informação de buscar em qualquer lugar. Ele vai lá na ponta, ele sai da mesa dele, vai no cara de projetos e atende. Essa foi a melhor opção que a gente conseguiu montar. Tá? Então, acho que, para isso, os processos estão sendo bem montados e a gente conseguiu atender a demanda do ano passado, que foi crescendo 210%, em relação a 2012. Bom, eu sei que foi muito rápido, né? Me deixaram com 15 minutinhos, tive que cumprir a agenda. Se vocês quiserem qualquer informação, entre em contato comigo. Não deixei meu telefone, não tem meu telefone aqui. Fiquem à vontade. O ano passado eu falei sobre um projeto de 2012, esse ano estou falando de 2013. Se vocês quiserem ter maiores informações, saber como é que foram, pode me ligar. Uma equipe ela é muito receptiva. A gente está aberto para qualquer processo que vocês queiram entender. E é isso. Espero que tenha trazido um pouquinho, né, Trajano? Bom, gente, obrigada. E se vocês precisarem de alguma coisa, pode me ligar. Obrigada.